Graça e paz em Cristo. Olha, quando a gente fala sobre saúde física, os especialistas da área da saúde dizem que tem pelo menos 3 pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, nós temos que ter uma boa alimentação. Segundo, a gente tem que ter uma boa mente. E a terceira, nós temos que praticar exercício físico. Aliás, todo mundo sabe disso, não é verdade? Se a gente for fazer uma analogia no que diz respeito à nossa saúde espiritual, no nosso relacionamento com Deus, o que é importante? Exatamente pelo menos 3 pontos que a gente tem que fazer que são análogos a esses. Primeiro, nós temos que ter uma boa alimentação. E o que nos alimenta espiritualmente? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra de Deus, a Bíblia fala que Ele é o pão, né? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos instrui, nos orienta, enfim. E ela é o ingrediente importante para gerar aquilo que um ponto que sem ele não existe relacionamento com Deus, que é a fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse é o ingrediente necessário, porque pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos libertos, pela fé nós somos transformados. Isso é importante e tudo baseado nessa alimentação que é necessária. E aí a gente entende porque muitas vezes pessoas que passam por situações, crises, adversidades, passam maus bocados porque estão desnutridas espiritualmente, sabe? Porque não meditam na palavra de Deus, não criam subsídio para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e mudar, transformar, curar, salvar. Né, e agir naquela situação, nos dando todos os ingredientes que são importantes para a gente sair com sucesso numa situação, por exemplo, de adversidade. No que diz respeito à mente, o apóstolo Paulo ele é contundente quando ele fala sobre isso. Ele fala em Romanos no capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma coisa necessária. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O povo de Deus, quando atravessava o deserto, saindo do Egito, onde eles eram escravos, eles murmuravam, eles reclamavam, era um povo difícil, rebelde, incrédulo, e o Senhor trabalhou com longanimidade, com paciência com esse povo, e muitas vezes até de uma forma dura. Por quê? Para tirar aquela mente de escravo na cabeça deles. Quantas vezes nós vivemos situações em que a nossa mente ainda não foi transformada? Por que não foi transformada? Porque nós não permitimos ser transformadas pela atuação do Espírito Santo de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, somos expostos a ela, e o Senhor, através dessa exposição, ela gera entendimento para mudar a ótica e a perspectiva que nós deveríamos ter, que o Senhor espera que nós tenhamos nas situações, particularmente nessas situações de dificuldade, de conflito, né? Isso é necessário, né? Isso é importantíssimo. A Bíblia fala que a exposição da tua palavra traz luz, traz entendimento. Então, a boa alimentação, ela está intimamente ligada a à transformação da forma como nós vemos as situações, as pessoas. O apóstolo Paulo, no próprio capítulo 6, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala num ambiente, num contexto de batalha, né? Porque ele vai descrever uma armadura ali. E ele fala o seguinte, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, não é contra a gente, é contra demônio. E muitas vezes nós caímos exatamente aí, porque nós não conseguimos fazer a distinção entre gente e demônio, que atua na pessoa para fazer o que ela faz. E a gente sabe pela palavra de Deus que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E uma das vezes, na situação que nós caímos e temos dificuldade de entender essa distinção, é, por exemplo, na questão do perdão, que inclusive no outro vídeo anterior eu falei sobre isso. É que quando a gente tem que liberar perdão, pedir perdão, se a gente não faz, os nossos pecados ficam retidos. É assim que a Bíblia fala. E pecado retido é uma condição de que impede nós termos comunhão com Deus. A Bíblia fala em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a terceira coisa, que é a questão da prática do exercício físico, como que é isso? É através da obediência. É quando Deus fala pela palavra, quando Ele começa a trabalhar na sua mente, dando entendimento, e quando você obedece em submissão, nas situações que você encontra, em que Deus coloca para que você e eu, nós possamos ter exatamente uma maturidade de relacionamento com Ele. É quando nós somos obedientes,
sabe? A obediência, a submissão, a prática da palavra de Deus, ela trabalha na nossa vida. A Bíblia fala assim, purificando as vossas vidas pela obediência à palavra. Olha que coisa incrível, né? Você começa a ter um corpo mais puro, mais saudável, pela obediência, pela prática. O marido sendo fiel à esposa, né? O servo sendo um bom servo, mesmo na ausência do empregador. Né? Um pai tratando os filhos como o Senhor espera que os trate, sendo exemplo, sendo inspiração na vida deles. Quando a gente pega aquilo que Deus quer que a gente faça e obedece, né? Isso gera uma transformação, uma mudança, isso muscula a gente, né? Quando a gente obedece a palavra do Senhor, quando a gente considera a palavra de Deus e sabe que aquilo é importante. Daniel, a Bíblia fala que quando Daniel ele chegou no reino que era idólatra, cheio de demônios, né? Ele fez uma coisa muito interessante, ele propôs o seu coração, mente, porque ele já sabia que aquilo ali, pelo conhecimento que ele tinha, que aquilo ali era mal. E ele propôs na sua mente, ele propôs firmemente não se contaminar. E a Bíblia fala que Deus o abençoou, né, dando ali uma situação de vitória, de sucesso, não só naquele reino, naquele império, mas em outros que vieram a seguir. Que Deus possa realmente nos dar saúde espiritual, fazendo a gente considerando, primeiro, que nós buscarmos a palavra de Deus, alimentando dela. Segundo, transformando a nossa mente, permitindo o Espírito Santo de Deus pegar essa palavra que a gente está meditando e mudar a forma como a gente vê as pessoas e as situações. E terceiro, obedecendo, sendo submisso àquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é segredo de vitória, de sucesso, de libertação, de cura, de salvação. Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus.